Estamos no módulo 1, nós vamos falar sobre Ruth e agora nós vamos se aprofundar um pouquinho mais na história. Trazemos mais detalhes, então, agora de fato começa a nossa aula. Nós vamos falar de dias difíceis, vamos falar de caminhos ruins e vamos falar de Deus no controle. Então pensa comigo, quando o mundo estava desmoronando, nós precisamos da segurança de que Deus reina sobre tudo. Isso é hoje e isso também estava lá na época de Noemi e Ruth. Estamos iniciando então essa caminhada porque esse livro é muito rico, esse livro é muito poderoso e ele nos mostra a tristeza, nos mostra a amargura e a falta de esperança de uma mulher que, assim como várias mulheres do mundo hoje, tiveram perca de muitas coisas sentimentais, no caso dela, marido e filhos. E como que Deus resgatou e a levou a ter então uma nova esperança? Essa história se passa lá no tempo dos juízes, uma época de muita descrença no meio do povo e, consequentemente, um caos. Um caos o quê? Um caos moral, um caos social implantado em Israel. Então, no meio dessa confusão, surge essa narrativa, surge esse livro, que é uma narrativa de amor, é uma narrativa de resgate. Sendo o livro de Ruth um livro de esperança em meio ao caos. Se você passou o caos ou está passando algo parecido, leia Ruth por completo, tá bom? Apresentando então um Deus soberanamente cuidando do seu povo, soberanamente sendo cauteloso com aquelas pessoas que são dele, e ele começa então mostrando para nós, este livro começa mostrando para nós dias difíceis. Anota aí, em dias difíceis. E tem um texto que diz: na época dos juízes houve fome na terra. Nas escrituras, nem sempre a fome ela está ligada aos juízos, né, ao juízo de Deus. Mas, no entanto, eu acredito que, nesse caso específico, poderia ser um ato de disciplina no Senhor, ou do Senhor. Lembre-se de que este relato, essa narrativa bíblica, se passa nos tempos dos juízes, lá quando o povo vivia os seus altos e baixos espirituais diante do Senhor, por causa da terra prometida. Deus havia prometido então um lugar de descanso, um lugar específico para o seu povo depois que eles saírem do Egito. E eles começaram a marchar então rumo a essa terra prometida, e no caminho Deus deu a lei de como eles deveriam viver. Você e eu sabemos muito bem disso. E se eles obedecessem, seriam abençoados. Tem condição. Se desobedecessem, seriam o quê? Amaldiçoados. Veja o que diz Levítico, acredito que é o 26, do 3 ao 4 ou do 1 ao 4, tá bom? Ele fala assim para nós que se vocês seguirem os meus decretos, os meus mandamentos, se vocês obedecerem os meus ensinamentos que eu mando, e se você colocar isso em prática, eu lhes darei, eu mandarei para vocês chuvas na estação certa, vocês terão uma colheita poderosa, as árvores de vocês darão muitos frutos. Mas o povo, naquela época, eles estavam vivendo meio longe do Senhor. Hoje não é assim, né? Só naquela época. Mas eles estavam longe do Senhor. E por isso o tempo de juízes foi marcado por uma descrença. E, consequentemente, quando tem descrença, houve uma inversão de valores e uma perda de referência, de identidade. Eles eram Israel e eles foram perdendo isso. Por que, que este caos surgiu de forma moral, de forma social? Israel professava ser o povo de Deus, mas eles eram, em suas práticas, ateus. Tanto que o livro de Juízes nos diz que, em duas ocasiões, que cada um fazia o que lhe era certo. Juízes 17. Se você faz o que é certo aos seus olhos, cuidado. Foi um tempo em que os israelitas tinham de escolher diariamente entre seguir a Deus, seguir os conselhos do Senhor ou seguir as suas preferências, seguir os seus ídolos, os seus coaches, seguir então as tendências da época. E como consequência disso, a mão do Senhor acabou pesando sobre aquele povo. Havia ali uma catástrofe nacional.
Pega isso, uma catástrofe mundial. Por quê? Belém era conhecido como a terra que manava leite e mel. E agora ela estava em um momento de escassez, momento de fome. E uma curiosidade aqui, que a palavra Belém significa o quê? Você que já foi no escola dominical, a casa do pão. Mas agora faltava pão na casa do pão. E o contexto de Ruth é este. Ele é distante de nós de forma cultural e geográfica, mas espiritualmente estamos muito próximos. E além do tempo que nos separa, nós também vivemos hoje dias tecnológicos bem avançados, diferente do que eles tinham, mas o coração do homem continua o mesmo. Então basta olharmos à nossa volta e a gente vai ver uma enormidade de situações instáveis, instabilidade nas questões políticas, nas questões sociais e em cada canto da terra. Se não fosse suficiente, nós acabamos de passar por uma pandemia. Né? O Covid-19 matou muita gente no mundo e aqui do nosso Brasil. Então nós temos resultados, nós temos situações, nós temos juízos diante de nós. E já chegaram nos corações e nos bolsos de muitas famílias cristãs esse juízo de Deus. Além disso, a expressão cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos é pesado e ela é facilmente então analisada à nossa volta. Você vê pessoas fazendo isso. Todos querem liberdade para fazer aquilo que eles acham certo aos seus próprios olhos. Então a gente vivemos dias em que o certo se tornou duvidoso, em que o errado, né, se transformou às vezes em uma boa opção. Nós também enfrentamos dias difíceis. E para todos os dias difíceis, caminhos ruins. E nós temos o quê? Deus no controle. O livro de Ruth ele foi escrito para demonstrar a maravilhosa graça de Deus, para demonstrar que ele luta, ele anseia em preservar o seu povo em todas as épocas, mesmo nessa época aí de pura escuridão. O Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Ruth 1:6. A palavra aqui, auxílio, detona, ela vem né, de cuidar. Ela é absorvida de cuidar. O auxílio é cuidado. O Senhor viera cuidar, então, do seu povo. Deus estava atento ao seu povo e ele cuidava das suas necessidades. Então, o Senhor, ele veio em seu auxílio. Já apareceu Deus de forma generosa, de forma grandiosa. Ele trouxe alívio à fome. Ele mandou chuva e restaurou então a agricultura de Israel. Quando Deus pesa a mão sobre os seus, a fim de conduzi-los ao arrependimento, isso é importante lembrar. Muitas vezes o juízo é para nos conduzir ao arrependimento. Noemi sabia que Deus havia visitado Israel com o seu perdão. Novamente começou a ter o quê? Pão na casa do pão. E agora é a vez desta mulher. Agora começou a história. Já se passaram alguns anos, ela não tem mais marido, ela não tem filhos, mas ela resolve o quê? Voltar. Acabou a escassez. Tem pão de novo lá. E quando nós pensamos que Deus está contra nós, ou mesmo nos abandonou, ele continua atento às nossas vidas, ele continua atento às nossas necessidades. Ele está trabalhando sempre por algo maior. Ele está trabalhando por nós, para nós e conosco. No caso de Israel, aqui da nossa história, eles estavam longe do Senhor e precisando se arrepender. No nosso caso, Deus está nos provando, tratando o nosso coração a todo instante, a todo o momento. Então, as circunstâncias dos nossos sofrimentos podem ser devido aos nossos erros, ao pecado, como os pecados do dia a dia que você tem aí na sua rotina. Mas Deus não desperdiça o nosso sofrimento. Ele trabalha em nossas vidas constantemente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A palavra de Deus trata isso para nós de uma forma muito clara. Os que foram chamados de acordo com o propósito de Deus, lá em Romanos 8, 28, deixa claro que nós estamos sendo cuidados
por Deus. Então, para a gente concluir, dias difíceis, caminhos ruins, Deus no controle. Vivemos dias extremamente difíceis hoje, são dias complexos. Nós temos uma instabilidade social e política hoje muito severa, muito enraizada no nosso país, e muitos têm uma experiência de vida muito errada do que aquilo que Deus quer, fazendo o quê? Aquilo que eles acreditam que é certo aos seus olhos. Talvez, além dessas dificuldades da nossa época, você ainda tem passado problemas particulares. Quais caminhos que você tem trilhado? Quando você precisa de Deus, você realmente vai só para pedir, vai para agradecer? Nós precisamos nos lembrar que nossas decisões revelam os compromissos mais profundos do nosso coração. Quem governará o seu coração, o meu coração? Você mesmo, com os seus olhos aí, fazendo aquilo que é certo para você? Ou você vai deixar Deus, que é o seu rei, cuidar de você? Mesmo diante de calamidades, de situações difíceis, mesmo que você não esteja enxergando uma saída e solução para a tua vida, Deus continua reinando e Ele continua cuidando dos seus. A sua graça brilha e ela vai nos levar para mais perto do Pai. Como foi no caso então de Noemi, como foi no caso de Ruth, em que ela volta para casa, ela vai para Belém e ela já encontra comida. Um pouquinho da introdução, um pouquinho do conflito e do problema de falta de pão na casa do pão que é Belém, e o retorno de Noemi é o que nós vimos juntos nesse modo.